que ocorreu? Então, e é fruto da linha da própria ideologia do Bolsonaro, da diretriz de governo. Bolsonaro e uma diretriz executada, nesse caso, pelo Sérgio Moro. Então, quando você vê o que está ocorrendo, assim, o alvo ali principal era o Bruno Pereira. Tá? Como outros da FUNAI e também do IBAMA são alvos hoje em dia. Por quê? Porque você tem um governo que investe contra eles. Eles fazem parte do governo e estão sendo alvo de ataque do presidente da República, do mandatário, do primeiro mandatário. Então, hoje, essa repercussão toda está ocorrendo porque tinha um jornalista inglês, o Don Phillips, que estava fazendo uma matéria importante, ia contar a história, está contando um livro, né, na verdade, sobre a Amazônia, e ia contar o que ocorre hoje lá no Vale do Javari. Mas, Daphne, se não tivesse o Don Phillips, é possível que a morte do Bruno tivesse a mesma consequência que teve a morte do chama Maxwell, que é o Maxiel, que tem um X no meio, Maxiel. O Maxiel trabalhava na FUNAI, foi morto com 2 tiros na nuca há 3 anos, já no governo Bolsonaro. A Polícia Federal abriu inquérito e nada aconteceu. Nada. Ninguém sabe, quer dizer, se sabe. Eles já eram alvo de ataque do crime organizado. Porque o que está acontecendo hoje? Ali, aquela região é protegida. Tem que ser protegida. Existem, eu acho que, 18 etnias de povos isolados ali. Isso vem de milênios. É a etnia que vive lá há milênios. E naquela região, que é uma região de fronteira, os criminosos, aqueles que fazem garimpo, pesca em grande escala ilegal, porque quando você tem essa pesca com redes, etc., você tira lá o peixe, você deixa o índio passar fome, você deixa o índio sem a comida dele, de que ele se serve há milênios, como eu disse. Então, com o Bolsonaro, ali já estava havendo uma pressão muito grande para tirar a madeira, explorar as riquezas de um território demarcado, um território indígena. Para que isso aconteça, o crime começa a prosperar. Então, existe uma associação entre esses criminosos e quem dá proteção ali, que é traficante internacional, um tal de Colômbia, que tem cidadania peruana, é brasileiro, tem cidadania peruana, e aquele local, por ter pouca fiscalização, por falha do Exército, porque ali sim cabe às Forças Armadas, e esse é o papel das Forças Armadas, ali virou também um corredor de droga, de exportação, porque é uma área supostamente sem lei. E quem é que, supostamente, representava a presença do Estado ali? Os caras da FUNAI. É eles. E qual era o papel deles? O que eles faziam? Protegendo os povos isolados, porque senão vai ser mais um genocídio dentre tantos que ocorreram contra os povos originários no Brasil. E isso, hoje, no século XXI, um massacre, acabar com uma nação. É uma nação. Claro, no território brasileiro, de responsabilidade da União, óbvio, é território brasileiro, mas é uma nação que está ali. E quantas já foram extintas? E essas também serão extintas se não houver nenhum tipo de ação do Estado, porque o crime vai chegando. E você não tem a ação do Exército, e o que ocorre? Você começa a ter alguns heróis, que é o caso do Bruno, que é o caso desse Maxiel, e eles ficam numa balsa no meio do rio, olhando quando vem garimpeiro e denunciam, mapeiam o que o Bruno fez 2 anos atrás, 2019, 3 anos. Ele mapeou tudo, disse, olha, existe balsa aqui, balsa ali, tem madeira ali, madeira ali. Eles estão avançando na terra indígena, e levam doença, matam os índios.
E aí diz o seguinte: o que diz a lei? Pega aquele onde tem esses equipamentos, dá muito trabalho você tirar de lá. Você pode queimar, detonar. E isso, a lei diz isso, porque eles entraram lá. E o Bolsonaro se opôs a isso. E começou a Bolsonaro e Moro, tem que dizer que é o Moro, porque o Moro era o executor dessa política. E o Bolsonaro começou a se opor lá e em outras regiões. E começou, desmobilizou naquela região, tirou todo o aparato do IBAMA. E o Bolsonaro também, Joaquim, ele desarmou os agentes da FUNAI, né? Ele tirou as armas, né? E então, quer dizer, como é que o cara vai se. Como você falou, o Bruno e esse Maxiel, eles são heróis, porque como é que eles estão lá enfrentando todo mundo armado até os dentes, né? E não tem arma para se proteger. Mas ainda que tivesse, Daphne, eles não são treinados para isso. O negócio deles esses, né, os indigenistas. Mas como é que combate esses agentes, esses garimpeiros que estão armados? Então, ali, o que você tem que ter? Você tem que ter a ação pronta, eficaz do Estado, da polícia, do Exército. Nesse caso, sim. Força de Segurança Nacional, quando tiver em operações muito grandes, porque eles não são policiais. Então, porque ali não tem, isso não é o papel. O que eles fazem? Diz, olha, está acontecendo isso. E eles vão lá e formalizam uma denúncia na Polícia Federal, às vezes, dependendo do caso, da Polícia Civil. E aí os criminosos começaram a reagir. Os criminosos não é nem reagir, eles estavam invadindo ali, mas a ação do Estado legítima, eles começaram a reagir. E mataram um, e agora mataram o Bruno. E o Bruno, veja bem, ele foi perseguido no governo Bolsonaro pelo Moro. Ele perdeu o cargo. O Bruno é um quadro da FUNAI, que era coordenador dos povos isolados. Ele tinha um trabalho excepcional. Eu digo tinha porque, lamentavelmente, ocorreu, sim, o pior ali, você vê pelas roupas encontradas, onde foram encontradas. E ali você tinha, ele é um quadro do Estado brasileiro, sabe onde estão os povos, tem esse contato, quando tem que ter, e fazia isso há muito tempo. Quando perdeu o cargo, porque o Moro o demitiu, ele foi trabalhar naquela entidade que representa os povos do Vale do Javari, o Univaja. Foi para lá. E foi, veja bem, se licenciou da FUNAI sem receber salário, porque tem uma vida dedicada a essa causa. E claro que era uma morte anunciada. Por quê? Porque ele já estava sendo ameaçado. Em 2019 ele fez essa operação dizendo o seguinte: olha, pessoal, vão acabar, é genocídio, vão acabar com os povos que estão lá. Quando foi 2020, aí o Moro demitiu. Tá? Depois de ataques do Bolsonaro, o Moro demitiu. E aí ele foi trabalhar nessa entidade e ele depois gravou um vídeo um ano depois e falou: pessoal, sabe aquela ação que nós fizemos um ano atrás? Não adiantou nada, os garimpeiros, mas estão todos de volta. Estão todos lá. E dizendo o seguinte, e estão ameaçando os povos indígenas, lideranças, e a FUNAI, dando um tiro. Ele já não está, ele era licenciado da FUNAI. E aí ele volta agora, em abril, dizendo: não fizeram nada. Por quê? Porque o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, tirou o Estado dali. E o crime prosperou. Veja bem, quem manda ali é o crime, que absurdo. E tirou todo esse aparato, voltou de novo o Bruno em abril, falando: olha, eles estão acabando até com os peixes. E denunciou, esse Amarildo, que está preso, pelado, o filho dele é pelado, denunciou. E aí, em abril, agora morreu, provavelmente. Tudo indica que sim. E o Dom Philips, porque ele estava contando, provavelmente, essa história do Dom Philips, mostrando tudo isso que eu estou falando. Nós estamos vendo o avanço, aquilo que nós vemos em Faroeste, daquelas tropas indo lá e massacrando os índios dos Estados Unidos, isso nós 3 séculos atrás, 3 séculos atrás,
nós estamos vendo agora. Quer dizer, até no século já tinha também. Nós estamos vendo neste momento, com o apoio de um governo, com o apoio do presidente da República. Por isso que a morte dos dois é, sim, consequência da ação do Bolsonaro e daqueles que servem ao Bolsonaro, no caso, o Moro.